Digno dessa canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Ah, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu, Jesus. Fonte da salvação, só tu és, Jesus. Digno da minha vida, tu és, Jesus. Ah, eu sou teu, eu sou teu, Santo. Olá, boa noite. Quinta-feira, dia de estudo bíblico. Você estava vendo agora na tela aqui alguns recados da nossa igreja, né? E um dos recados ali é que o nosso horário do culto de domingo à noite, ele mudou de horário, né? Ele saiu das 19h30 para as 18h. E tanto às 10 da manhã quanto às 18 horas no domingo, nós temos atividade para as crianças. Então traga as crianças para a igreja. Eu sei que a gente está vivendo aí um tempo de inverno, um tempo de muita chuva, de muito frio, né? Mas na medida do possível, resguardando a saúde das crianças, né? Traga as crianças para a igreja. Esteja com eles aqui para que eles aprendam a palavra de Deus. Esteja conosco. Você viu também ali o nosso almoço solidário, né? Olha, tem sido uma bênção poder ofertar as refeições toda quarta-feira. Você que está vendo a gente agora, que está acompanhando esse vídeo, você que é membro da igreja, que frequenta as nossas reuniões, nossos cultos presenciais, saiba que você tem abençoado a igreja cada vez que você traz uma oferta aqui, cada vez que você traz um alimento, cada vez que você faz um Pix, para que esse almoço continue acontecendo. Tem sido uma bênção. Temos atingido aí toda semana mais de 60 pessoas. Tivemos uma quarta-feira que foi recorde, foram 72 pessoas, né, que foram alimentadas naquele dia, receberam aqui refeição gratuita oferecida pela igreja. Então, em primeiro lugar, obrigado a você que acredita nisso, acredita na importância da igreja socialmente estar inserida na sua comunidade, né, fazendo ações sociais, fazendo ações que podem abençoar a vida de pessoas que estão necessitadas. Então, você que traz alimentos, você que traz roupas, toda semana também, as roupas que entram na igreja no domingo, né, doadas no domingo, na quarta-feira nós já entregamos para as pessoas e elas saem daqui também vestidas nesse frio. Então, muito obrigado a você que doa, que oferta, que entrega valores financeiros ou os próprios alimentos, roupas. Obrigado. Que Deus abençoe você. E continue acreditando e ofertando para que isso aconteça. Nós temos visto pessoas serem abençoadas. Continue acreditando que a igreja tem essa maneira de alcançar pessoas. Pessoas têm sido abençoadas, a igreja está fazendo a sua parte na nossa comunidade. Então, muito obrigado a você que participa disso, ok? Muito obrigado a você que tem acreditado também em missões e tem ofertado para missões. Nós temos, nesse momento, né, uma maneira diferente de investir em missões. Diferente, eu digo, porque a nossa prática até aqui não tinha sido essa. Nós sempre investimos em missões, nossa igreja sempre creu nisso, embora a gente até fale pouco sobre isso, mas sempre investimos. Nós temos um casal de seminaristas que está lá em Atibaia, se preparando para um dia estar envolvidos em missões mundiais, missões com refugiados fora do Brasil. Então nós temos um casal se preparando para isso. A igreja paga os estudos deles. Nós temos investimento em missões na Bolívia, aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil. Então, nós sempre temos acreditado nisso e investido financeiramente para isso. Nossa igreja tem feito isso. Porém, nesse momento, a maneira de você participar e proporcionar que a igreja continue investindo é você ofertando especificamente para missões. Então, eu quero te fazer um convite. Faça uma oferta especial para que a igreja continue mantendo missões acontecendo. Para que a igreja continue mantendo os compromissos que já foram assumidos. Faça uma oferta específica. Se você enviar um Pix para a igreja, faça esse Pix acrescentando 2 centavos no final da sua oferta. Lá a gente vai saber por esses 2 centavos que isso é para investimento em missões.
para os nossos seminaristas, é investimento para a Bolívia, né? Temos a missionária Fabiane lá, para todos os investimentos que nós fazemos em missões. Estamos num momento, né, um momento onde o nosso país vive, é um momento de necessidade financeira, e nós, né, como igreja, também estamos vivendo isso, mas queremos honrar tudo aquilo que nós assumimos como compromisso e honrar o fato de que cremos que o Evangelho precisa ser propagado. Então, investimos para isso. Convido você a fazer isso, a estar dessa forma investindo. Mas aquilo que eu farei que era forma diferente é o quê? Nós estamos tendo todo mês aqui na igreja almoço missionário. Então, eu quero convidar você que é membro da igreja, que está aqui em Rio Grande, você que frequenta a igreja, a cada almoço que nós ofertarmos, que você esteja aqui, comprando o seu almoço, sabendo que esse valor vai ser investido integralmente em missões. Ok? Então, ore por isso, oferte, para que a gente consiga manter os compromissos assumidos com missões, certo? Nós não queremos deixar isso de lado, a despeito da necessidade financeira que todos nós vivemos, mas como igreja queremos investir nisso. Estão dados os recados, ok? Ore por isso, coloque isso diante de Deus. Coloque a vida financeira da igreja diante de Deus, para que os projetos continuem. Amém? Agora eu quero te convidar a olhar para a palavra de Deus, né? Para isso que você está aqui. Você está aqui numa quinta-feira à noite, para ouvir a palavra de Deus, e nós estamos falando sobre desenvolvimento espiritual. Já vou colocar inclusive aqui na tela para você acompanhar comigo. Esse é o tema, né? Nós estamos falando já desde junho, então todo mês de junho e agora julho, né, nós estamos falando sobre isso, sobre o desenvolvimento espiritual. Entendemos que nós precisamos crescer espiritualmente. Como eu tenho dito, nós buscamos crescer em todas as áreas. Buscamos crescer nos nossos relacionamentos, buscamos crescer na nossa profissão, na nossa carreira, buscamos crescer intelectualmente, né? Galgamos títulos, formação, especializações, porque queremos crescer no conhecimento das nossas áreas específicas dentro da nossa área de conhecimento. Seja você da área da educação, seja você da área da engenharia, da área médica, você quer crescer. Você quer academicamente crescer, você quer também financeiramente crescer, você se prepara, muitas vezes você está estudando, fazendo aí um mestrado, fazendo uma especialização, fazendo uma pós-graduação, porque você quer agregar valor ao teu salário. Quanto mais competências você tiver, né, mais caro, entre aspas, vamos assim dizer, você se torna para a empresa onde você trabalha, porque eles querem investir em você, querem cada vez mais qualificados. Às vezes, esse investimento financeiro, esse retorno financeiro, ele não vem de imediato, mas com certeza nós queremos crescer em todas as áreas. Espiritualmente também é muito importante crescer. E é por isso, queridos, que eu tenho falado quintas-feiras aqui, eu tenho falado do básico, daquilo que é essencial, do feijão com arroz, para a gente poder crescer. Porque se a gente descuidar do básico, da base da nossa alimentação espiritual, a gente não cresce. É como você querer se nutrir e cortar as principais refeições. Não, eu preciso ter uma boa saúde, então tenho que me alimentar direito. Vou deixar de comer. Vou deixar de fazer as refeições mais básicas. Vou comer só de manhã e de noite. E vou comer só o que me agrada. Né? Eu, se for comer só o que me agrada, eu como doce o dia inteiro. Mas não, a gente precisa de um carboidrato, a gente precisa das proteínas, a gente precisa da fibra, né? A gente busca ali nas frutas, nos legumes, no arroz, no feijão, na carne, no ovo. A gente busca, né, aquilo que a gente precisa para uma boa alimentação, para que a gente tenha saúde. Da mesma forma, queridos, a gente precisa de uma boa nutrição espiritual. E é por isso que eu tenho falado com você aqui sobre esse desenvolvimento espiritual a partir daquilo que é o feijão com arroz, é o básico. Veja bem, nós estamos estudando aqui a Bíblia, a Palavra de Deus, e nós estudamos sobre oração, sobre leitura e estudo da Palavra, nós estudamos isso, falamos sobre isso. Nós estamos estudando nesse momento, a partir da oração do Pai Nosso, estamos estudando sobre o perdão, aprendendo sobre perdão, né? A oração do Pai Nosso, ela tem lá inserido, dizendo assim, olha, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. É isso que a gente vê lá na oração do Pai Nosso. E aí, queridos, é importante a gente entender o perdão, porque
necessidade de perdoar e de ser perdoado faz parte quase que diariamente da nossa vida. Tanto no relacionamento com Deus, quanto no relacionamento com o próximo. Com Deus, obviamente, todos os dias a gente precisa de perdão. Com o próximo, a gente falha com eles e eles falham com a gente precisa perdoar e ser perdoado quase que diariamente. Então, é hora de nós entendermos e aprendermos e focarmos no conhecimento, naquilo que Deus fala sobre isso, que é básico, é o feijão com arroz. Alguém que é discípulo de Jesus tem que saber perdoar. Tem que entender o quanto foi perdoado. E aí, a partir disso, viver uma vida segundo Jesus Cristo. Então, por isso, nós estamos olhando sobre esse assunto, perdão. E eu quero hoje aprofundar um pouquinho mais aquilo que nós já falamos sobre perdão. Na semana passada, nós vimos, na quinta-feira passada, no último vídeo, se você não viu, acompanha lá, dá uma olhadinha lá. Mas se você não viu esse vídeo, nós falamos sobre o que Jesus ensina quando alguém está em pecado contra nós, quando alguém necessita do nosso perdão, a pessoa falhou comigo e eu tenho que perdoar. Qual é o procedimento para isso? Eu vou desabafar com alguém, eu vou chorar minhas mágoas para uma pessoa, eu vou procurar diretamente essa pessoa, eu vou procurar o pastor, a igreja. Qual é o caminho bíblico para isso? Mateus capítulo 18, nós vimos isso na semana passada. Então hoje a gente vai dar um passo além. A gente vai aprofundar um pouquinho mais dentro daquilo que Jesus fala. Então eu quero relembrar com você, eu já estou falando aqui sobre tudo isso, mas quero relembrar com você tudo aquilo que a gente já viu aqui, lembrando que nós estamos nesse desenvolvimento espiritual e é uma maneira da gente medir aqui, fazendo essa pergunta, se você pudesse dar uma nota, de 0 a 10 para a sua vida com Deus, qual seria? Como é que você está com Deus? Está no 7, no 8, no 9? Como é que você está com Deus? 3, 4? Por isso a gente precisa do básico, para continuar crescendo, O que mais atrapalha o teu relacionamento com Deus? Foi outra coisa que nós vimos, falamos, Pensamos aqui sobre pecado, sobre mau gerenciamento do tempo, falamos sobre diversas coisas. Então dá uma olhadinha nos vídeos passados e você vai aprender sobre isso. Vimos o que facilita, o estudo da palavra, que eu já falei aqui, já mencionei, oração também. Vimos a oração do Pai Nosso, como eu já disse, e nós, semana passada, como eu falei, a oração do Pai Nosso, nós aprofundamos esse tema, a oração ali está dizendo isso. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos. E aí Jesus lá no final vai dizer, olha, se vocês perdoarem as pessoas que ofenderam vocês, o Pai de vocês que está no céu também perdoará vocês. Mas se não perdoarem essas pessoas, o Pai de vocês também não perdoará as ofensas de vocês. Esse texto aqui foi a base para a gente tratar de Mateus 18 depois, na semana passada. Essa explicação de Jesus logo depois da oração do Pai Nosso. E aí vimos então o perdão nosso de cada dia, eu chamei, dei esse tema para essa reflexão da semana passada, E aí nós vimos que perdão, ele é uma opção, uma obrigação. Eu posso não perdoar? Bom, eu sou livre para fazer o que eu quiser. Nós não estamos acorrentados à nossa fé e a Cristo, a ponto de Cristo dizer assim, não, se você me desobedecer, você morre, já era, perdeu a salvação, te abandono. Não. Então nós somos livres. Agora, dentro daquilo que Cristo nos ensina, o perdão dado ao próximo, ele é uma obrigação nossa, pelo tanto como fomos perdoados, e é justamente isso que nós vamos ver hoje, ok? É justamente isso. Vimos semana passada então como tratar o erro do irmão, Mateus 18 do 15 ao 17, e hoje, nessa jornada de desenvolvimento espiritual, a gente vai entrar na continuação do texto, A gente vai um pouquinho mais para frente ali em Mateus capítulo 18, você vai perceber ali então o que é que Jesus vai ensinando a respeito. Eu vou organizar aqui as minhas anotações, para que você possa perceber o que Cristo está falando. Então Mateus 18, a partir do verso 21, eu vou organizar aqui para que você possa acompanhar comigo, ok? Então, Mateus 18, eu já deixei aqui já salientado, aquilo que eu quero falar com você, para aprofundar essa compreensão. Depois que Jesus fala sobre como tratar o erro do irmão, que você tem que ir lá procurar ele, se ele não ouvir você, você vai e leva 2 testemunhas, pessoas que possam ajudar e fazê-lo entender, para ganhar o irmão de volta. Lembra, o objetivo é esse, é ganhar de volta. Se ele não ouvir as testemunhas, daí leva à igreja, e se não ouvir a igreja,
ou seja, aquele grupo de pessoas designadas com autoridade para legislar sobre o assunto, se ele não ouvir a igreja, então trate-o como um pagão. E aí nós vimos, semana passada ainda, como é que Cristo tratava um pagão, o publicano, como é que o judeu tratava, e vimos na orientação do apóstolo Paulo como proceder com o irmão que se diz irmão, mas vive na imoralidade, vive nas práticas erradas. Isso tudo foi semana passada. Depois disso, Pedro, assim como nós, ficou com uma dúvida, ficou ali com uma preocupação e queria saber um pouquinho mais. E Pedro vai e faz essa pergunta para Jesus. Pedro, então, ele vai lá, conversa com Jesus e diz o seguinte, o texto fala então Pedro chegou perto de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão que peca contra mim? 7 vezes? Não, respondeu Jesus. Você não deve perdoar 7 vezes, mas 77 vezes, ou, numa versão mais tradicional, como nós conhecemos, 70 vezes 7. Porque o reino do céu é como um rei que resolveu fazer um acerto de contas com os seus empregados, com os seus funcionários. Logo no começo, trouxeram um que lhe devia milhões de moedas de prata, mas o empregado não tinha dinheiro para pagar. Então, para pagar a dívida, o seu patrão, o rei, ordenou que fossem vendidos como escravos o seu empregado, a sua esposa e os seus filhos, e que fossem vendidos também tudo o que ele possuía. Mas o empregado se ajoelhou diante do patrão e pediu, tenha paciência comigo e eu pagarei tudo ao Senhor. O patrão teve pena dele, perdoou a dívida e deixou que ele fosse embora. O empregado saiu e encontrou um dos seus companheiros de trabalho que lhe devia 100 moedas de prata. Ele pegou esse companheiro pelo pescoço e começou a sacudi-lo, dizendo, pague agora, o que me deve. Então seu companheiro se ajoelhou e pediu, tenha paciência comigo e eu lhe pagarei tudo. Mas ele não concordou. Pelo contrário, mandou pôr o outro na cadeia até que pagasse a dívida. Quando os outros empregados viram o que havia acontecido, ficaram revoltados e foram contar tudo ao patrão. Aí o patrão chamou aquele empregado e disse, empregado miserável, você me pediu e por isso eu o perdoei de tudo o que você me devia. Portanto, você deveria ter pena do seu companheiro, como eu tive pena de você. O patrão ficou com muita raiva e mandou o empregado para a cadeia, a fim de ser castigado até que pagasse toda a dívida. E Jesus terminou dizendo, é isso que o meu Pai, que está no céu, vai fazer com vocês se cada um não perdoar sinceramente o seu irmão. Isso foi Mateus 18, do 21 ao 35. Eu vou voltar aqui para pegar lá no início, aqui, Pedro então fazendo a pergunta a Jesus e a resposta que Jesus então começa a dar com esse ensinamento. Mas veja bem, Jesus acabou de dizer que se o irmão pecar contra você, você precisa lá perdoar o irmão, você precisa lá conversar com ele para poder ajustar contas, colocar tudo a pratos limpos, perdoar o irmão e ganhá-lo de volta. Aí Pedro pergunta, quantas vezes eu devo perdoar? Até 7 vezes? Aí Jesus responde, não até 7, mas até, a despeito da tradução que a gente está usando aqui, até 70 vezes 7. Até 70 vezes 7, ou 77 vezes, como diz aqui. Queridos, vamos entender uma coisa aqui. Pedro, ele está entendendo a mensagem de Jesus, só que ele quer entender completamente. Pedro, ele quer aprofundar. Para Pedro, não basta apenas entender assim, bom, tá ok, eu entendi, eu tenho que ir lá procurar o meu irmão e resolver a coisa com ele. Mas Pedro, ele está sendo muito prático, ele está dizendo, mas para aí, se o meu irmão, Pedro está pensando como eu e como você, e se eu for lá, Pedro está pensando, imagino eu, e se eu for lá, procurar o irmão, aí ele reconhece o erro, eu ganhei meu irmão de volta. Só que daí ele peca de novo comigo. Aí eu tenho que ir de novo lá, disse Jesus. Aí eu ganho meu irmão de novo. Aí o meu irmão peca de novo. Eu sou obediente a Jesus, eu vou de novo. E de novo, e de novo. Poxa vida, para aí, quantas vezes? Pedro está com a minha cabeça e com a sua cabeça, quando a gente pensa o seguinte, eu tenho que perdoar. Mas para aí, vamos se respeitar, A outra pessoa tem que ser responsável.
Afinal de contas, eu preciso perdoar mesmo que ele não se arrependa, porque se ele fica repetindo todas as vezes o mesmo erro contra mim, e a ideia da pergunta de Pedro é: quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão que pecar contra mim no mesmo dia o mesmo pecado? Essa é a ideia. Quantas vezes no dia eu tenho que perdoar alguém que comete os mesmos erros comigo todos os dias? Então a gente tem a tendência de julgar as pessoas e dizer assim: não, se ele está repetindo isso, ele não se arrependeu, então eu não vou perdoar. Ah não, ele toda hora faz a mesma coisa, eu cansei de perdoar. É isso que acontece com a gente. E aí Pedro, ele está entendendo Jesus, ele está dizendo: Jesus, então para aí, olha só. De prática, né, dizem os estudiosos que o judeu perdoava até 3 vezes. 3 vezes, o número 3 seria algo como uma maneira de salientar muito uma coisa, assim, ó, se ele pecar mesmo contra você, né, 3 vezes o mesmo pecado no mesmo dia, é o máximo que você pode aguentar. Né? É uma espécie de superlativar, me desculpa, né, não existe essa palavra, mas superlativar o erro do irmão, né? Superlativo, né? Deus, por exemplo, né? Deus é santo. No hebraico, para dizer santíssimo, santíssimo é o superlativo de santo, ou seja, é muito santo. No hebraico, para dizer santíssimo, ou seja, o superlativo de santo, eles diziam santo, santo, santo. Eles repetiam 3 vezes. Pedro está fazendo isso, né? O normal era superlativar, né? Deixar no máximo, assim. Se meu irmão for muito pecador comigo, eu posso perdoar até 3 vezes o mesmo pecado no mesmo dia. Essa era a prática do judeu. Um número, como quem diz assim, a perfeição humana, o máximo que o ser humano aguenta 3 vezes. Isso é que o judeu apregoava. E aí Pedro diz até 7 vezes. Como quem diz, Jesus está apresentando um perdão além do perdão do ser humano. É um perdão divino. 7 é o número da perfeição divina. E aí Pedro está dizendo assim, então quer dizer que a gente tem que ser como Deus e perdoar até 7. E aí 3, né? 3 era o homem e 7. Então Pedro está ali acreditando que a gente deveria ir além até esse ponto. Só que Jesus diz, não, até 70 vezes 7. E é óbvio que Jesus não está fazendo conta matemática aqui, dizendo que são 490 vezes, ou, segundo essa tradução aqui, 77 vezes. Não é essa a ideia. 70 vezes 7 é um texto que já é uma expressão que já era conhecida deles. Uma expressão que não aparece pela primeira vez na Bíblia aqui em Mateus, nas palavras de Jesus. Mas lá em Gênesis, você pode ler depois lá, Gênesis capítulo 4, você vai ver um homem chamado Lameque. E Lameque diz o seguinte para suas 2 esposas. Ele diz o seguinte, lá em Gênesis capítulo 4, olha, eu matei um homem porque me feriu, matei um rapaz porque ele me ofendeu, né, porque me pisou, um me feriu, o outro me pisou, me ofendeu, enfim. Eu matei esses 2. E eu digo o seguinte, se Caim, né, que matou o seu irmão Abel, Deus disse que ninguém deveria matá-lo, porque ele seria vingado. Se ele será vingado 7 vezes, eu, Lameque, vou ser vingado 70 vezes 7, ou seja, comigo ninguém mexe. A vingança, né, sobre o que eu fiz, vai recair sobre essa pessoa muito mais vezes. Se Caim é vingado 7 vezes, eu serei vingado 70 vezes 7. Ele está tocando terror, ele está botando medo, dizendo, ó, espalhem por aí, minhas esposas, fiquem sabendo que ninguém vai mexer comigo, porque eu me vingo mesmo. A vingança, se alguém tentar me matar, vai ser, viu como eu sou mau? Um me machucou, um me ofendeu, me feriu, eu fui lá e matei. Eu me vingo. Então quem quiser se vingar do que eu fiz, né, contra mim, então essa pessoa vai sofrer muito mais. É isso que ele está dizendo. E aí então 70 vezes 7 é um número que está associado à ideia de vingança. E aí quando Jesus diz, não é até 7 vezes, mas até 70 vezes 7, Jesus está dizendo o seguinte, o perdão é superior à vingança. O perdão é superior à vingança. Mesmo que você fique profundamente ofendido, mesmo que você fique ali traumatizado, mesmo que você fique assim, cansado de tanta ofensa do teu irmão, você tem que ter um perdão acima do desejo de vingança. Eu já falei que esse termo vingança, né, às vezes a gente disfarça ele. Como é que a gente disfarça a vingança? A gente tenta disfarçar a vingança
enfeitando ela de justiça. A gente diz assim, puxa vida, aquela pessoa me prejudicou, aquela pessoa me fez mal, me maltratou, aquela pessoa prejudicou minha vida, eu perdi emprego por causa dela, eu perdi um casamento por causa dela, eu perdi negócios por causa dela, ela feriu a minha alma, prejudicou os meus filhos. Eu quero ver Deus pesar a mão sobre a vida daquela pessoa, para Deus fazer justiça. Isso é justiça ou isso é vingança? A Bíblia diz que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então, queridos, muitas vezes a gente está dizendo que quer justiça, mas o que a gente quer é vingança. Assim como Lameque, a gente quer ver a pessoa sofrer muito mais do que nos fizeram sofrer. Se alguém quiser se vingar de mim, vai sofrer a vingança 70 vezes 7. Vai ser assim, o máximo. A pessoa não vai aguentar, vai sofrer se tentar se vingar em mim. Então, às vezes, o que a gente quer, queridos, é assim, poxa, a pessoa me magoou de novo, agora chega, não aguento mais. Ah, não, faz favor, não aguento mais, ora. Né? E aí a gente fica ainda ofendido, e de repente a gente pensa assim, não, mas Deus há de ser justo, Deus me fará justiça, e Ele vai castigar aquela pessoa. É isso que a gente quer. É isso que muitas vezes nós queremos. E aí o que a gente diz? Que isso é justiça. Não, isso não é justiça, isso é vingança. Então, querido, para um pouquinho agora aqui, sonda o teu coração. Pede para o Espírito Santo olhar dentro da tua vida e ver se os problemas que você tem, que você está lembrando agora aí. Eu tenho certeza que se você tem situações na sua vida que precisam de perdão, você está agora aí lembrando das pessoas que te ofenderam, que te feriram, que te magoaram. Tenho certeza disso. Você está agora lembrando dessas situações. Você talvez agora esteja pensando assim, mas Deus tem que fazer justiça. Então para um pouquinho e pensa, você quer justiça ou quer vingança? Porque o que Jesus está dizendo para Pedro aqui, Pedro, não existe um limite para perdoar, porque o perdão é maior que a vingança. O perdão vai além disso, ele supera isso. O perdão é maior que a vingança. E aí Jesus vai ilustrar isso. Ele vai dizer, porque o reino do céu é como um rei, e aqui a figura do rei é o próprio Deus, que resolveu fazer um acerto de contas. E aqui eu frisei já um acerto de contas, porque a gente precisa entender, para a gente entender o perdão que eu tenho que dar ao outro, acima da vingança, de maneira ilimitada, eu tenho que entender que há um acerto de contas, não de mim para com o meu irmão e do meu irmão para comigo. Isso precisa haver, mas antes disso, há sim um acerto de contas de mim para com Deus. Eu tenho que prestar contas para Deus. Deus vai pedir contas da minha vida, e é isso que Jesus está apresentando aqui. Um rei, o reino do céu é semelhante a um rei que resolveu fazer acerto de contas com os seus empregados. E aí ele começa por um que devia milhões de moedas de prata. É uma tradução aqui, não é um número exato, mas a moeda de prata era utilizada para pagar um funcionário por um dia de serviço. Então essa pessoa aqui devia milhões de dias de serviço. Ou seja, uma dívida impagável, eu já falei sobre isso outras vezes na igreja. Se você é membro da igreja, se você acompanha o nosso canal no YouTube, deve ter ouvido isso já. Deve ter ouvido isso outras vezes. A dívida dele era uma dívida impagável. Milhões de dias de trabalho. Isso dá muito mais do que uma vida. A expectativa de vida de um homem não cobriria essa dívida aqui, trabalhando como escravo todos os dias. A ideia é que ele devia milhões de moedas de prata, é como se ele tivesse que trabalhar cada dia para aquele senhor e no final do dia não receber nada. E volta para casa e continua devendo. Ou seja, todo o trabalho, todo o esforço dele num dia de trabalho não iria render nada. Ele iria continuar com dívida, ele iria morrer. E as gerações futuras, os filhos, os netos, os bisnetos dele, iam continuar trabalhando e não iam pagar essa dívida. Então essa era a dívida dele. E aí, o que Jesus está dizendo, já para a gente entender aqui, é que esse aqui somos nós diante de Deus. Nós tínhamos diante de Deus uma dívida impagável, que nós não temos como pagar. E diz o texto aqui que o empregado não tinha dinheiro para pagar, não tinha como, era impagável. Então, para pagar a dívida, o seu patrão, o rei, ordenou que fossem vendidos como escravo
ele, a esposa, os filhos, os bens, tudo que ele possuísse, para de alguma forma ressarcir. Certo? Só que daí o empregado, o que ele fez? Caiu de joelhos, implorou misericórdia, implorou: por favor, me perdoa, não cobra essa dívida de mim. E é o que todos nós, a humanidade inteira, vai fazer um dia diante de Deus. Todo joelho vai se dobrar diante de Deus e implorar misericórdia, reconhecendo que Ele é o Rei. E aí esse homem que não tinha como pagar, ele disse: tenha paciência, eu vou pagar tudo ao Senhor. Eu tenho paciência comigo, eu vou pagar. Ele ia pagar? Claro que não, lógico que não. Ele não tinha condições de pagar, mas ele está dizendo assim: por favor, tenha misericórdia de mim. Eu vou dar um jeito de pagar. O rei sabia que ele não tinha como pagar. E aí o que o rei faz? Teve pena e perdoou a dívida, teve misericórdia. Misericórdia, né, num contexto, num conceito bem simplório, misericórdia é você não dar para a pessoa o castigo que ela merece. O rei teve misericórdia, não pagou segundo aquilo que ele merecia. O que ele merecia? Ser vendido como escravo, ele, a esposa, os filhos e todos os bens. E assim ia ressarcir uma pequena parte daquilo que ele devia. Mas o rei teve misericórdia, perdoou a dívida. Disse: tá bom, quer saber, olha só, eu vou ter paciência com você e todos os dias você vem trabalhar aqui e eu vou ter paciência e vai me pagando assim. Não. O rei disse: tá bom, você não tem como pagar, eu vou ter misericórdia, você não me deve mais nada. Já que você não tem como pagar, eu assumo o prejuízo, você não me deve mais nada. É isso que ele fez. Você está livre da sua dívida. É isso que Deus fez comigo e faz com você todos os dias. Faz conosco todos os dias. Na cruz, quando Cristo morre naquela cruz, Ele paga o preço dos nossos pecados. E aí nós estamos diante de Deus com uma dívida paga. Ele assumiu o prejuízo. Nós não tínhamos como pagar. E Ele disse: ó, porque o meu filho morreu na cruz, por você, você não me deve mais nada. É isso que Jesus está ilustrando aqui. E deixou então esse homem ir embora livre. O perdão faz isso, quando a gente nos deixa livres. Só que daí o seguinte, e é aqui que Jesus está ensinando Pedro. Esse homem saiu dali, encontrou um outro companheiro, que devia para ele 100 moedas de prata. 100 dias de trabalho. 3 meses e uma semana. 3 meses de trabalho. Ele pega aquele homem que encontrou, né? Pega ele pelo pescoço, cobrando a dívida, dizendo, né? Pague o que me deve. Então esse cara vai lá, a despeito de ter recebido toda a misericórdia que ele podia receber, ele pega o outro pelo pescoço e diz assim: paga agora o que você me deve. Mas ele estava livre, inclusive, queridos, para voltar a trabalhar e ganhar o pão nosso de cada dia. Mas ele vai e pega o outro pelo pescoço e diz assim: paga agora o que você me deve. E aí qual foi a atitude do homem que devia para ele? A mesmíssima atitude que ele teve com o rei. Tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Aqui vem uma chave importante. Quando o homem fala para Deus essa mesma frase, não tenha paciência que eu lhe paguei, o homem não está sendo sincero, porque ele não tem como pagar. Agora o companheiro dele está sendo sincero, sim, está dizendo: eu vou conseguir pagar. São só 90 dias, são só 100 dias de trabalho, são só 3 meses de trabalho. Tem paciência, que eu vou trabalhando para você e vou pagando essa dívida. Ou eu vou lá cumprindo um trabalho e o dinheiro que eu ganhar lá eu pago você. Eu tenho condições de pagar. São só 100 dias de trabalho, eu consigo pagar. É uma dívida pagável. Então, o que Jesus está dizendo aqui para Pedro é o seguinte: que a dívida que a gente tem com Deus, ela é impagável, mas a dívida que alguém tenha comigo é pagável, eu tenho que ter paciência. Mas mesmo ouvindo exatamente a mesma frase que ele acabou de usar, ele age de maneira contrária. Ele vai e manda prender o outro. Jesus está dizendo que quando a gente não perdoa, quando a gente fica fazendo conta para dizer: já deu 1, já deu 2, já deu 3, 7 vezes eu aguento. Quando a gente está fazendo conta, a gente está agindo exatamente como esse homem. Porque a gente esquece de fazer a conta de quanto a gente devia para Deus. E a gente está dizendo assim: ó, não, ó, esse aqui agora não dá mais. Agora chega. Encheu os tubos, como dizem alguns, né? Agora chega, não dá mais.
paga agora o que me deve. Ah, é? Não vai pagar? Vou te colocar na cadeia. Não tem perdão para você. Você tem uma dívida que você não pagou. Vai preso agora. A despeito de ter tido um encontro com o rei, que o perdoou e mandou livre para casa, ele vai e aprisiona o outro. Não perdoar é uma espécie de tentativa de aprisionar a outra pessoa, dizer, ela tem uma dívida comigo e ela precisa pagar essa dívida. Enquanto ela não pagar, ela não está livre. É isso que a gente tenta fazer. Só que Jesus está ensinando Pedro e a todos que o ouviam. Ele vai e age dessa maneira, ele age de maneira contrária da maneira como ele foi tratado por Deus. Então, não perdoar é agir de maneira contrária à essência de Deus. Deus, por essência, é amor, e no seu amor ele perdoa, porque alguém pagou a dívida. Cristo, o próprio Deus, pagou a dívida, assumiu o prejuízo. Seu filho morreu para pagar a nossa dívida. E aí esse homem então agiu dessa maneira e mandou para a cadeia. Os outros empregados, ficaram indignados, revoltados e foram avisar o patrão. Qual foi a palavra do patrão para ele? Você devia ter pena do seu companheiro como eu tive de você. Ou seja, você deveria ter agido com ele da mesma maneira com que você foi tratado. A mesma maneira que eu agi com você, você tem que agir com os outros. Eu te deixei livre, eu te perdoei uma dívida impagável. Como que você não vai perdoar o teu irmão? Como que você vai ficar fazendo contas para dizer assim, já foi 1, 2, 3 e agora não dá mais? Chegou a 7, não dá mais. Não. Jesus está dizendo que da mesma maneira como fomos perdoados por Deus, é da mesma maneira que temos que agir. E se nós somos discípulos de Jesus, nós seguimos o caminho de Jesus, somos filhos de Deus, o filho de Deus tem que agir igual ao Pai. Senão, não representa o Pai. A gente aprende, que a fruta não cai longe do pé. E se nós somos filhos de Deus, a gente não pode cair longe desse pé. A gente tem que perdoar. A gente tem que ter amor como Cristo teve, como Deus teve. Ele vai então, e a palavra é, você deveria ter tido pena do seu companheiro. Só que aí o seguinte, diz que o rei, o patrão, ele ficou com muita raiva, porque aquele homem não quis perdoar. E mandou ele para a cadeia, para ser castigado até que pagasse a dívida. O que isso ensina para a gente, queridos? Ensina, ou melhor, ilustra, exatamente o que Cristo ensinou na oração do Pai Nosso. Se não perdoarem as pessoas que lhe magoaram, que lhe feriram, tampouco o Pai do céu perdoará vocês. Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Com a mesma medida que eu uso para perdoar, me perdoa. Então, Deus, se a tua vontade que eu oro, pedindo que ela seja feita na terra, assim como é no céu, a tua vontade é perdoar. Como é que eu não perdoo? E aí o que ensina é o seguinte, que se eu não perdoar, Deus começa a me cobrar a dívida. Afinal de contas, eu te perdoei. Você está perdoado. Como é que você não perdoa? Não quer perdoar? Aqui está dizendo que a falta de perdão reativou a culpa dele. Reativou a dívida. Se você não quer perdoar, saiba de uma coisa. Você se torna um devedor a Deus. Se você não perdoa aquela pessoa que te ofendeu, você está devendo para Deus. Porque Ele já te perdoou. E você deveria ter agido da mesma maneira. É isso que Ele está dizendo aqui, olha, você deveria ter perdoado. Agora, vão e levem ele para a cadeia, para que lá no castigo, eu seja ressarcido, eu veja ele pagar o que ele de fato deve. E aí Jesus então termina dizendo, é exatamente isso que o meu Pai que está no céu vai fazer com vocês, se cada um não perdoar sinceramente o seu irmão. E ele está dizendo aqui que Deus vai agir conosco dessa maneira. Deus vai olhar para a nossa vida e dizer assim, olha, você foi perdoado. Só que por que você não está perdoando o teu irmão? Sabe aquela oração de olhar para a pessoa, aquele desejo que eu acabei de falar, de dizer assim, olha, aquela pessoa me prejudicou, me fez mal, não se arrependeu, que Deus pese a mão sobre ela. Olhando tudo isso que a gente acabou de ler aqui, sobre quem que Deus pesa a mão? Quem é a pessoa a quem Deus pesa a mão?
Deus pesa a mão sobre aquele que não perdoa, não sobre aquele que está devendo para você. Você já tinha pensado nisso? Nós queremos ver justiça, né? Vingança disfarçada de justiça, e a gente diz assim, Deus tem que pesar a mão na vida daquela pessoa, porque olha o que ele me fez. Em quem que Deus pesa a mão? Deus pesa a mão sobre aquele que não quer perdoar. Então, quando eu tenho esse sentimento de que Deus deve pesar a mão sobre ele que me feriu, na verdade, eu estou atraindo a mão pesada de Deus sobre a minha vida. É isso que eu estou fazendo. E queridos, eu quero perguntar para você, nessa tua jornada de caminhar com Deus, de ser discípulo de Jesus, de estar com Ele, tem alguém que você precisa perdoar? Alguém que te feriu muito na tua jornada, na tua vida, que ainda tem dor no coração? Alguém que falou mal de você no passado? Alguém que feriu você, que aproveitou e pegou uma oportunidade que era sua, te passou a perna? Alguém que te lesou financeiramente no passado e até hoje não te pagou? Alguém que denegriu a tua imagem, né? Que fez você ser reconhecido. Denegrir vem de manchar, não tem nada a ver com cor de pele, tá? Algumas pessoas, fazer esse parênteses aqui, né? Algumas pessoas pensam que a expressão denegrir deveria ser deixada de usar em função, né, das questões raciais do nosso tempo, né? Mas denegrir, a origem da palavra, no latim, ela vem falar em mancha. Então alguém manchou a tua reputação e você está lá magoado com isso. Talvez aquela mancha que a pessoa fez, né, na tua vida, na tua reputação, tirou de você oportunidades. Talvez alguém tenha te difamado, te ferido profundamente, te magoado, marcado, traumatizado você profundamente. E aí, a oração do Pai Nosso, caminhar com Jesus, é trilhar um caminho de perdão. Então, nessa tua jornada de caminhar com Deus, ter sido perdoado por Ele, quem que você precisa perdoar? Quem que você precisa dizer assim, ó, eu não posso mais querer vingança. Eu não posso mais querer que Deus pese a mão, porque na verdade vai pesar a mão sobre mim. É como eu disse semana passada, né? Não perdoar, guardar mágoa, querer essa vingança é tomar veneno esperando que o outro morra. Não é assim que acontece. Não é desse jeito. Então, queridos, como discípulos de Jesus, trilhando o caminho dele, a gente tem que entender que o nosso caminho tem que ser um caminho de perdão. Não interessa quantas vezes o irmão pecar no mesmo dia, o mesmo pecado. Não é 3 vezes, não é 7 vezes, e também não é 490 vezes. Mas é um perdão que é superior ao desejo de vingança. Porque a vingança, ela é o desejo de me satisfazer, de me fazer me sentir melhor vendo o outro ser prejudicado. Isso não é justiça, isso é vingança. Justiça é Deus me ressarcir independente do outro. É Deus me presentear independente do outro. Se Deus quiser me ressarcir, já explico isso, me presentear e também presentear o outro, é com Deus, não é comigo. Então, queridos, nós não temos direito a ser ressarcidos em nada, porque nós tínhamos uma dívida impagável. É isso que eu precisava explicar para você quando eu falo em ser ressarcido. Às vezes alguém, né, vai e age contra a gente, fere a gente, magoa, a gente quer ser ressarcido. Se Deus quiser nos dar alguma alegria para nos sentir agraciados, como uma espécie de ressarcimento por alguma dívida que alguém fez comigo, Deus está me presenteando, isso é graça, não é obrigação. Agora Deus, Ele nos presenteia, e também presenteia o outro, mesmo que ele tenha me ofendido, entre ele e Deus. Eu não sou juiz do meu irmão, não sou eu que tenho que ficar dizendo o que é que Deus tem que fazer com aquela pessoa, como Deus tem que tratar aquela pessoa. E às vezes a gente é tão ávido em dizer para Deus como Ele tem que tratar os outros, e a gente se esquece que quem tem que ser tratado somos nós. Que o nosso coração seja um coração perdoador, diferente desse coração, desse homem que teve uma dívida impagável, perdoada, e foi lá e não perdoou uma dívida tão pequena,
uma dívida pagável. Então que eu e você possamos aprender isso. Que eu e você possamos ser como Jesus, ter esse mesmo coração perdoador, que na cruz foi capaz de dizer: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. É a esse Jesus que nós seguimos, é a Ele que nós servimos, é a Ele que nós imitamos, é o nome dEle que nós carregamos. Que a gente tenha coragem de orar a Deus e dizer: Deus, aquela pessoa me feriu, me magoou, me traiu, perdoa, porque ele não sabe o que está fazendo. Isso é perdão. Por quê? Porque nós fomos perdoados de algo que nós não poderíamos ressarcir Deus. Então, que a gente tenha esse coração perdoador. Feche os teus olhos. E se você lembrou de alguém que tem dívida com você, que você não conseguiu perdoar, agora coloca isso diante de Deus. Coloca diante do Senhor. E esteja você livre a partir do perdão em seu coração. Senhor Jesus, livra-nos do desejo de vingança, da falsa justiça. Livra-nos disso. Dá-nos, Jesus, a consciência do quanto nós fomos perdoados, do que nós realmente merecíamos, que era o sofrimento eterno. Porque esse é o preço do nosso pecado, mas que já foi pago em Jesus Cristo. A dívida já foi perdoada. Então, Jesus, nos ensina a perdoar com essa mesma medida que perdoamos. Porque é isso que Jesus ensina na oração do Pai Nosso. Então, Pai, nos ensina a perdoar a todos esses devedores que estão em nossa mente agora. Que nós tenhamos o coração disposto a perdoar, independente de quem seja a outra pessoa e das atitudes dela. Que o nosso coração esteja disposto. Assim eu oro, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Que você encontre essa graça de perdão todos os dias. E que essa graça de perdão passe por você e alcance aos outros que estão ao teu redor, precisando também do perdão, precisando reatar relacionamentos, ganhar de volta o irmão. Esse é o caminho ensinado por Jesus. Se você é discípulo de Jesus, siga esse caminho e você vai estar se desenvolvendo espiritualmente. Que Deus te abençoe, uma ótima noite. Domingo a igreja se reúne mais uma vez, às 10 e às 18. Fica na paz de Jesus. Um abraço a todos.